E aí, imigrantes, como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês. Não reparem nessa luz maravilhosa, é porque aqui na Espanha já são 10 horas da noite. Eu aproveitei uma janelinha de que eu tava em casa sozinha pra gravar esse vídeo, porque eu tô devendo esse vídeo da semana aqui do YouTube. Então, se eu posso lembrar vocês, já se inscreve aqui no canal, já dá like nesse vídeo pra ele chegar a mais pessoas e ativa os sininhos também de notificação pra vocês receberem toda vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal. Primeiro vídeo na minha Osmo 3 Pocket, que eu comprei essa semana. Então eu tô fazendo os testes, às vezes eu vou olhar aqui pra baixo porque eu tô tentando entender o funcionamento dessa câmera. Porque eu nunca conseguia ver nenhum dos vídeos que eu gravava, porque eu gravava com a câmera traseira do iPhone. Então eu basicamente conversava com uma câmera. E agora eu tenho uma telinha aqui na minha frente, então eu consigo me ver. Se vocês tiverem interesse depois, escrevam aqui nos comentários que eu posso fazer uma review sobre essa câmera. Porque eu sou totalmente uma aprendiz sobre câmeras, né? Mas eu acho que ela vai me quebrar um baita galho, porque eu crio muito conteúdo sozinha. Então, é muito legal a gente poder se ver aqui na telinha. Bom, gente, hoje eu vou conversar com vocês uma coisa mais pro lado emocional. Não vou trazer muito questão de visto para vocês, questão de financeira, sobre morar fora. Vou trazer mais a questão para vocês do emocional. Vale a pena morar fora ainda em 2026? Eu vou falar para vocês a verdade. Até hoje eu me faço essa pergunta, se morar fora foi a melhor decisão que eu fiz para minha vida. Por quê? Porque sim, morar fora tem muitos lados positivos, porém também tem muitos lados negativos. O emocional da gente vive sempre em altos e baixos, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os principais altos e baixos de morar fora, para você ver se na sua realidade compensa ou não viver essa experiência. Se você me perguntasse assim, no geral, se vale a pena morar fora, viver a experiência, eu te diria com certeza que sim. Por muitos fatores. O primeiro é você conhecer culturas diferentes. Quando a gente só morou no Brasil ou em qualquer outro país, a gente nunca conheceu o lado de fora, a gente tende a achar que o único mundo, a única possibilidade que existe é a nossa realidade. Então a gente se limita muito de pensar em novas possibilidades, em novos cenários para a nossa vida. Então eu acho que o lado bom de morar fora é que você expande muito a sua mente para oportunidades. Você sai muito daquela caixinha do Brasil, por exemplo, no nosso caso, né? Do Brasil de você estudar, acabar o ensino médio, entrar numa faculdade, ter que arrumar um emprego numa multinacional, envelhecer, se aposentar e morrer, sabe? Aquele padrão muito do Brasil, que obviamente existe em vários lugares, mas quando você mora fora, você vê que em muitos países essa não necessariamente é a realidade que eles vivem. Na Austrália, por exemplo, muitas pessoas não fazem faculdade. Muitas pessoas fazem um curso técnico que paga um bom salário, então elas abrem às vezes a própria empresa ou elas se tornam, né, um trabalhador de uma empresa boa que paga um salário ok. E às vezes elas não fazem de fato uma faculdade, igual no Brasil, que teoricamente muita gente fala que se você não tem uma faculdade você não vai chegar a lugar nenhum. Isso foi muito legal, porque quando eu cheguei na Austrália eu pude modificar um pouco esse meu pensamento, né, que eu tinha no Brasil. Quando eu saí do Brasil eu trabalhava por uma empresa, eu era terceirizada na Caixa Econômica, então eu trabalhava como terceirizada na área de TI. Era uma empresa ok, um salário ok para uma menina de 25 anos, mas o meu objetivo era sempre, no máximo, arrumar uma multinacional melhor, um emprego melhor para chegar no cargo que pagasse o suficiente para eu pagar minhas contas e ter um estilo de vida melhor. E essa seria minha vida. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que é um padrão ruim, tá, gente? Mas é que hoje eu acho que é um padrão limitante. Você escolher isso porque você quer escolher isso, eu acho que é até ok. Agora, você escolher isso porque nunca te foi apresentada uma outra realidade é um pouco diferente. E eu acredito que esse tipo de tema gera muito debate entre as pessoas, porque sim, a gente vai ter que trabalhar para a gente sobreviver, a gente vai ter que trabalhar para fazer as coisas, mas não necessariamente a gente tem que trabalhar e viver dessa maneira como nos é imposto no Brasil, né? Nossa, mas se você não fizer na faculdade, você não vai ser ninguém, se você não fizer isso, você não vai ser ninguém. Então, acho que morar fora expandiu muito minha mente dessa forma, né, nessa questão. E por isso também eu fiz uma transição de carreira na Austrália, eu comecei um curso de estética do zero, mesmo sendo formada em tecnologia no Brasil. Então eu acho que morar fora me expandiu a procurar o que eu queria e não o que as pessoas ou a sociedade dizia o que eu tinha que fazer. O primeiro ponto de todos, acho que você cresce muito como pessoa, você amadurece. Muitas picuinhas que às vezes a gente tem no Brasil passam a não ser tão importantes assim. Então, uma coisa pequena, às vezes, que acontece no seu dia, que tiraria sua paz, normalmente, quando você mora fora, você tem tantos outros desafios que provavelmente essas coisas pequenininhas não vão te afetar mais tanto emocionalmente. Então, eu acho que você cresce muito como ser humano, você aprende a ser extremamente independente. E quando eu digo independente, gente, não é só questão do trabalho, tá? Porque muita gente é independente no Brasil. Eu digo na questão emocional. Você aprende a ter que se regular sozinho. Você pode fazer terapia, você pode fazer o que for. E muitas vezes você não tem ninguém do outro lado do mundo. Não é todo mundo que namora, não é todo mundo que é casado. Muita gente faz sozinho. Então, assim, você tem que se autorregular. Você tem que aprender a lidar com as suas dificuldades. E isso te fortalece muito também no emocional.
Em muitas situações, obviamente, você vai se sentir triste, vai se sentir sozinho, porém, em outras formas também você vai sentir que o seu emocional está muito mais fortalecido do que antes. Pelo menos foi o que eu tive como experiência. Eu me considero uma pessoa muito melhor hoje, depois de ter morado fora todo esse tempo, do que eu era quando eu morava no Brasil. Eu acho que a minha mente se expandiu de uma forma em que coisas muito pequenas não afetam mais o meu dia como afetariam antes. Eu acho que a Amanda, até 2018, eu era uma Amanda muito reclamona, o que é bem típico. Eu acho que no Brasil a gente acha muito um problema e uma questão para reclamar, e isso não resolve nada, essa é a realidade. Então, eu acho que nesse ponto eu melhorei muito, e morar fora você tem que, entendeu? Você tem que bora, não dá tempo para ficar sofrendo não, bora. E pelo menos até você chegar no lugar que você espera chegar morando fora, né? Então você tem que ser correria, não adianta você ficar parado no ponto reclamando da vida, que isso não vai mudar a sua realidade em outro país. Aprender outro idioma. Gente, a minha mãe, eu lembro que na minha adolescência ela chegou a me inscrever no curso de inglês, que não era muito bom, era um curso, eu já fiz curso de web design quando eu era bem nova, e nesse curso eles ofereciam um curso de inglês, e minha mãe falou, vai fazer inglês, e eu detestava inglês, eu sempre gostei de espanhol. E eu lembro que eu fazia o inglês forçada, eu acho que era os sábados, se eu não me engano era os sábados o curso, e eu simplesmente odiava ir para esse curso porque eu não gostava de inglês. E hoje em dia, se eu posso dar uma dica para você aprenda inglês. Aprenda vendo filme, aprenda ouvindo os filmes, né, no áudio original, vendo legenda às vezes em português, depois você passa para o inglês. Tenta ter uma conexão com uma língua estrangeira, porque uma coisa que é muito legal quando eu cheguei aqui na Espanha, eu não queria perder meu inglês. Então o que eu fiz? Eu comecei a participar de grupos de gringas, que são do mundo inteiro. Então pensa, eu converso com pessoas do mundo inteiro porque eu aprendi uma linguagem que é basicamente universal. Que assim, eu converso com pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, pessoas de Singapura, pessoas de qualquer lugar, porque elas estudaram inglês. Então a gente consegue se comunicar, trocar experiências, conhecer culturas, porque a gente fala a mesma língua. Então se eu posso dar uma dica para vocês estude o bendito do inglês. Inglês ainda é a primeira língua mais falada, então não adianta tentar fugir dele. E não é tão difícil quanto parece, tá? Eu não falava nenhum inglês quando eu cheguei na Austrália, e depois de 10 meses eu já saí num Advanced, só na questão do diploma, tá, gente? Porque o diploma é um papel, mas eu me esforçava muito no meu curso para eu conseguir realmente me comunicar e sair do estágio que eu tava, dos empregos que eu tava, e eu sabia que era o inglês que ia me ajudar nisso. Então, se eu posso te dar uma dica, estude o inglês. Carreira profissional. Isso é uma coisa que eu acredito que quando você mora fora, expande muito seu currículo. Mesmo uma pessoa que quer morar fora no longo prazo, como uma pessoa que quer voltar ao Brasil. Quando você insere, né, no seu currículo que você teve uma experiência morando fora, a empresa que vai te contratar já tende a entender o quê? Que você já sofreu pressões, que você já passou por certos desafios, que uma pessoa, às vezes, que não morou fora, que não saiu daquela zona de conforto, ela não experienciou. Então, eu acho que isso já aumenta muito mais as chances de você conseguir uma vaga melhor, só pelo fato de ter vivido uma experiência no exterior. Seja ela morando no longo prazo, seja ela morando no curto prazo. Então, se eu posso dar uma dica com certeza, tente também estudar alguma coisa fora, porque você aumenta as suas chances de ter uma melhora ali no teu currículo e te abrir mais oportunidades, tanto no Brasil como em qualquer lugar. No meu caso, uma coisa muito positiva de morar fora também foi trazer mais experiências para minha família. O que eu quero dizer com isso? A minha mãe, ela foi para a Austrália em 2019, então eu sei que ela não teria ido para a Austrália se, por exemplo, eu não estivesse na Austrália. Uma coisa que acaba que te puxa, né? A sua família, ela passa a se adaptar ao teu novo estilo de vida e ela tenta ao máximo se encaixar na tua realidade. Então a minha mãe, ela foi para a Austrália em 2019 e ela foi para a Austrália em 2025 pro meu casamento. E o meu pai e a minha mãe vieram para a Europa, né? A gente se encontrou, veio minha mãe, meu pai e meus sogros, e a gente veio da Austrália, encontrou com eles aqui. Então a gente fez França, Itália e Portugal juntos. Então a gente sabe que muito dessa experiência que foi vivida foi graças ao fato da gente morar fora e da gente tentar dar sempre essa puxada para eles também viverem essas experiências. Então é uma coisa muito legal se abrirem para coisas que a gente sabe que talvez eles nunca tentassem viver. Então isso é uma das experiências que eu gosto muito de morar fora e sempre poder mostrar o mundão aí para a família também. Viajar é um fator que se torna um pouco mais acessível, porque primeiro você perde um pouco o medo, né, de fazer coisas diferentes. E segundo, que dependendo do lugar que você mora, você tem mais acessibilidade para viajar. Hoje eu estou na Espanha. Quando eu estava na Austrália era um pouco mais difícil, porque a Austrália é muito isolada por si só, né? Então, mas ainda assim, eu viajei, morando na Austrália, viajei bastante. Fui para o Japão, que era meu sonho de criança conhecer. Eu adorava assistir desenho japonês quando eu era criança. Conheci a Europa, porque eu estava na Austrália. Então, eu já viajei bastante. Fui para o Brasil várias vezes e fui e voltei para o Brasil várias vezes. Então, permite viver mais experiências nesse quesito do que se você fica ali estagnado no Brasil. Porque acontece que, quando você está no Brasil, você tem tanta coisa para pagar, tanta coisa para resolver, que você sempre deixa para depois.
E quando você mora fora, você fala, cara, eu vou deixar de comprar esse tênis e vou juntar para viajar para tal lugar. Por quê? Porque é mais acessível. Então, acho que também expande a sua cabeça dessa forma, porque às vezes no Brasil a gente tende muito a querer comprar, comprar, comprar. Eu no Brasil eu era basicamente uma acumuladora, eu não tinha espaço no meu armário, só que quando eu fui para a Austrália eu vendi tudo, então fiquei com pouquíssimas coisas do que eu tinha antes. Hoje em dia eu trabalho muito a lei do desapego, tive que fazer isso agora, vindo embora para a Espanha. E é difícil, óbvio, né? São nossas coisas, a gente sabe o suor que é conquistar as coisas, mas a gente aprende muito a desapegar de bens materiais e foca muito mais em viver a experiência. Vamos pro ponto 2, que é os preços que a gente paga por escolher morar fora. O motivo principal que me faz questionar até hoje é se eu fiz a decisão certa ou não é a saudade da família. E quando eu digo saudade da família, gente, não é só a saudade física, no sentido de você estar lá todo dia, porque eu não estava todo dia com meus pais, eu já não morava com meus pais, mas é de você estar perto, de, por exemplo, você está com saudade, você pode ali pegar um carro, dirigir e estar na casa deles, ou às vezes pegar até um avião, mas um avião muito mais curto. Você está presente nos aniversários, você está presente no Natal. Eu saí do Brasil em 2018, então esse ano acho que completam 9 natais, acho que sim, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 natais que eu não passo no Brasil. Vi que a vida passa e que a gente não tá lá vivendo a vida com eles. E é uma coisa que me persegue, eu sou filha única, então eu sinto muito esse peso no meu dia a dia de tipo, será que eu tô fazendo a escolha certa? Então eu posso falar pra vocês uma coisa, em 8 anos que eu moro fora, toda semana me passa pela minha cabeça a vontade de voltar pro Brasil. Ah, por que eu não volto pro Brasil? Porque toda vez que eu estou no Brasil, eu me lembro dos problemas do Brasil. E pra mim, a segurança é o pior deles. Eu sou do Rio, então, assim, eu não moraria provavelmente no Rio se eu voltasse pro Brasil hoje. Mas o fato de eu não me sentir segura nos lugares, o fato de eu achar que eu tenho que esconder meu telefone, que eu tenho que esconder os aplicativos do meu banco, isso pra mim é uma coisa que, entre aspas, ficou muito normalizado e eu me sinto muito mal quando eu estou no Brasil. Eu não consigo me sentir bem emocionalmente porque eu sempre estou em alerta. E isso é uma coisa que eu não vivo morando na Espanha, era uma coisa que eu não vivia morando na Austrália. Então, isso é um fato que eu penso, tá, quando eu tiver filho, eu vou trazer meu filho para essa realidade? Isso é uma coisa que você tem que questionar. Dizer que é difícil colocar em palavras. Quando você está no Brasil, por mais que você sinta muita falta da cultura, você nunca se sente 100% em casa. É uma coisa estranha, isso não é para todas as pessoas, eu tô falando no meu caso, tá? E do meu marido, que a gente sempre conversa sobre isso. Tem pessoas que vão e se sentem super em casa e tá tudo lindo, mas o meu caso eu me sinto extremamente estranha. Parece que eu não vivi lá 26 anos. É muito estranha a sensação. Então, assim, a primeira semana é sempre um baque, porque você vê toda essa questão da segurança, você vê a questão da sujeira nas ruas, você vê a forma que às vezes as pessoas te tratam ali no comércio e tal. Então, você desacostuma disso. E na segunda semana você volta a se acostumar, o que é um tanto quanto perigoso também. Mas tem um lado bom, porque você conhece aquilo ali, mas você também tem um lado ruim, que você não se sente mais parte daquilo ali. Mas ao mesmo tempo, quando você também está fora, você não se sente 100% parte também, porque você não é a sua língua, né, não é a sua primeira língua que você vai estar falando ali, não é a sua cultura em questão de comida, em questão de tratamento, então sim, você também tem esse baque. Por isso que você tem que balançar os pratinhos e ver o que realmente para você importa ou não para você tomar essa decisão. Como eu falei no início do vídeo, eu me considero uma pessoa extremamente diferente da pessoa que deixou o Brasil em 2018. O que eu entendi morando fora é que muitas das situações que a gente vive, tá, gente? Eu tô falando isso dentro da minha bolha, dentro da minha realidade. Muitas situações que a gente vive, a gente se coloca e a gente reclama, e a gente reclama e a gente não faz nada para modificar aquela realidade. Então, hoje em dia, se uma situação está me incomodando, eu tomo partido e eu tento resolver e mudar aquela situação. Mas eu percebo que é uma coisa muito comum, a gente sempre tenta culpar a outra pessoa, ou fulano, ou minha família, ou minha criação, e a gente nunca toma responsabilidade por que a nossa vida está ruim. Então, quando você mora fora, você tem que tomar responsabilidade, porque foi uma escolha que você tomou, ninguém mandou você tomar. Então, se algo dá errado, você tem que dar o seu jeito, não adianta você reclamar. Vai reclamar de quem? Do Sanches aqui na Espanha? Ele fala, querida, vai pra sua casa, toma seu avião e vai pra sua casa. Posso falar pra vocês, eu não gosto daquela ideia que as pessoas pintam
de que o Brasil é ruim, Brasil é horrível. Gente, eu não acho o Brasil isso, tá? Muita gente vai me xingar, mas você não tá no Brasil, você não vive essa realidade mais. Eu não estou no Brasil hoje, mas eu nunca descarto a possibilidade de voltar para o Brasil. Eu acho o Brasil, por mais que tenha essa questão do imposto, essa questão da dificuldade financeira, ao meu ver, né? E eu só vou pagar para ver, vivendo a experiência. Eu acho o Brasil um pouco melhor para empreender do que outros lugares. Por exemplo, a Austrália é muito boa, mas a Austrália e a Espanha também têm impostos altíssimos, as pessoas não falam tanto disso. Então, é difícil para o empreendedor fazer, né, dinheiro morando fora também, a não ser que você já ultrapasse um patamar muito alto, que aí aquela porcentagem ali já vai se tornar irrelevante. Mas eu percebo que as pessoas falam muito das questões do salário no exterior, mas elas não falam tanto da tributação no exterior, que é sim um tema muito importante no salário que você recebe. Você tem que colocar na tua conta tudo isso. Se você tem família, se você não tem família, a minha base aqui, eu tenho pai, tenho mãe, meu marido tem pai, mãe, irmão, então nós temos uma família, né, no Brasil, então a gente sente falta. Esses pontos talvez sejam muito relevantes para quem não tem família, porque acaba que perde um pouco a conexão com o país, então acho que isso também muda a sua forma de ver, se morar no Brasil ou não é um fator positivo ou negativo. E eu acho que você tem que avaliar todo esse peso, ver o quanto você é responsável pela sua realidade também no Brasil antes de tomar uma decisão dessa e dizer para você que morar fora no Instagram parece muito mais fácil do que é na realidade. A gente enfrenta emocionalmente para a gente se sustentar e manter o objetivo final não é fácil. Então, se você fizer essa escolha, faça com organização. Eu vejo que muita gente cria um sonho na cabeça, compra uma passagem no impulso e acha que vai dar um jeito morando fora. E, gente, hoje em dia não é tão assim mais. Então, se organize, planeje, se você for viver essa experiência, para que você viva a melhor experiência possível. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, me fala o que você achou desse vídeo para me ajudar a entender também como é o perfil de quem está me assistindo. E já me segue lá no Instagram, Amanda Tavares _, pra gente conversar lá. Eu mostro mais a minha rotina, quando eu faço compras, onde eu estou indo, o que eu estou fazendo aqui da Espanha. E já dá like nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não fez lá no início do vídeo, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!